Aula 3. As transformações na segunda metade da gestação, com a doutora Lucila Pires Evangelista, ginecologista e obstetra do Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos falar sobre mudanças físicas, as sensações e os possíveis desconfortos nessa fase, o final da gestação e como o corpo se prepara para o parto. Temos mudanças agradáveis e alguns desconfortos também. Ao redor do 5º mês, então, você começa a sentir o neném mexer, isso é maravilhoso, é uma comunicação que você tem direta com o bebê e você tem muito mais noção de que o bebê está bem. Você entrou como se fosse um novo estágio de equilíbrio. Você ainda não tem os desconfortos do fim da gravidez. Uma dúvida muito frequente é: como é que eu vou perceber quando ele está mexendo? Como é que eu sei se o neném está mexendo? No começo, isso é muito sutil. Parece que tem um peixinho nadando dentro de você. Uma coisa muito sutil, você sente umas coisinhas lá por dentro. Aos poucos isso vai ficando mais forte, daí você nota que é um chute mesmo, você sente um chute, às vezes até em posições meio doloridas. E você começa às vezes até a ver a barriga se mexendo. Isso ao redor do 7º mês você já consegue ver o joelhinho, o pezinho, a mãozinha se mexendo. E tem que mexer todos os dias? Tem que mexer todos os dias. Não precisa mexer exatamente igual, mas existe um padrão mais ou menos. Você começa a se acostumar que o neném mexe daquela maneira. Geralmente, quando você dá energia para ele, ele mexe mais. Então, logo depois que você comeu uma refeição, ele costuma mexer mais. E durante a noite, quando você se acalma, você relaxa, daí o neném tem mais espaço e conforto para se movimentar. No fim da gravidez, ele começa a se mexer diferente. Também não é motivo para preocupação. Muita grávida fica preocupada. Antes ele chutava, agora ele não chuta mais, porque começa a ter proporcionalmente menos líquido, menos espaço para ele se deslocar, e ele já está maior, então ele se desloca como um bloco, parece uma onda que está se movimentando. Não é mais um chute como no 5º, 6º mês de gravidez. Então, à medida que o bebê vai crescendo, o útero vai crescendo, então a mulher tem que se adaptar a um peso diferente, quer dizer, até o centro de gravidade muda. A postura da gestante muda no decorrer dos meses. As pernas se separam, o eixo da coluna se curva e a gestante se posiciona para trás, como para balancear o peso da barriga. É gradual, mas pode causar desconforto. Então você pode ter dor nas costas, você pode ter uma dor aqui em cima dos ossos do púbis, porque a bacia já vai abrindo, então você tem uma instabilidade um pouco maior da bacia. Na medida em que o útero cresce, sobra cada vez menos espaço para os órgãos. Essa é a causa da azia, da prisão de ventre e do aumento das idas ao banheiro. É muito comum a gestante, depois do 5º, 6º mês, ter falta de ar e azia. A falta de ar geralmente é porque o diafragma subiu, então você tem menos expansão para respirar mesmo. Quando você está sentindo essa falta de ar, mude de posição. Uma dica: vá com o corpo para frente. Nunca fique sentada se apoiando com as costas. Vá para frente que solta o peso do útero e você se sente mais confortável. Para driblar a azia, evite beber durante as refeições. Diminua as porções e se alimente várias vezes ao dia. Prefira comidas mais pastosas. Procure caminhar após o almoço ou jantar. A mama que já sofreu aquela transformação inicial de proliferação dos ductos no início da gravidez, agora muda a pigmentação, então as areolas ficam mais escuras e aparecem às vezes como se fossem pequenas espinhas. Na verdade, não são espinhas, isso não deve se mexer nem cutucar, por favor, são glândulas sebáceas que têm a função de lubrificar. Por volta do 5º mês também, pode já haver
a saída do colostro. O colostro é um leite transparente, é um leite rico em proteínas, cheio de anticorpos, defesas naturais para o bebê, e muitas vezes, se você faz uma pequena expressão, você já consegue ver essa gotinha de colostro. Não é obrigatório que isso saia, às vezes isso só vai sair depois do parto, mas muitas mulheres falam: nossa, mas molhou o meu sutiã, tem algum problema com a minha mama? Não, você já está se preparando para a amamentação. A gente não deve esquecer que a grávida tem 1,5 litro a mais de líquido circulando pelo corpo. Esse líquido basicamente vai se concentrar nos membros inferiores. Então, as veias vão sofrer uma sobrecarga neste fim de gestação. Para preservar um pouco a sua circulação nas pernas, além de usar as meias elásticas, além de se movimentar de 2 em 2 horas, fazer um pouco de exercício, evitar de ficar longos tempos parada em pé, um banho morno também é uma boa maneira de reabsorver esse líquido. Hoje em dia, muitas mulheres fazem drenagem linfática para ativar a circulação e diminuir esse desconforto no fim da gravidez. O que a gente hoje em dia considera saudável numa gestação é, em média, engordar de 9 a 12 quilos, isso distribuído nos 9 meses. Então isso vai dar uma média, mais ou menos, 1 quilo, 1,5 quilo por mês. Desses quilos que pesam na balança, cerca de 3 são do bebê. 1 vem do líquido amniótico. A placenta colabora com pelo menos mais 1 quilo e o sangue extra com mais 1,5 quilo. E é muito interessante que você dá à luz, no dia seguinte você sobe na balança, você está no mínimo 7 quilos mais magra. Então, desses 9 a 12 quilos, no dia do parto você já vai perder 7. Então, não é uma mudança tão importante quanto a gente imagina. Manter-se no peso indicado colabora para a recuperação da forma no pós-parto e também evita o aparecimento das estrias. Elas se formam nas partes do corpo que esticam muito com a gravidez. Nem sempre as fibras da pele acompanham esse crescimento, formando as indesejáveis marcas que podem surgir nos seios, na barriga, no bumbum e nas coxas. A partir do 6º, 7º mês, você começa a ter umas contrações chamadas contrações de Braxton Hicks, e na verdade elas têm uma função. Elas vão preparar o seu útero, para ele vai se alargando na parte de baixo para permitir a passagem do bebê. Então essas contrações, elas não são dolorosas. Você não sente cólica, você sente a barriga mudar de posição. Essas contrações não são perigosas, são fisiológicas, são preparação para o parto, não tem motivo para ficar achando que isso é um problema ou que vai ter algum trabalho de parto prematuro. É claro que no fim da gravidez é preciso diminuir o ritmo, mas isso não significa que você precisa parar todas as suas atividades. Você pode trabalhar com moderação, você pode se exercitar com moderação, você pode ter relações sexuais. Nenhuma dessas atividades vai acarretar nenhum risco para o bebê. Então, desde que você tenha hábitos saudáveis, isso não compromete a saúde do seu bebê. Desfrutar a vida não tem nenhuma contraindicação. Agora então está chegando o momento mais esperado, que todos esses meses você se preparou para isso, e a minha mensagem é de que você tenha um parto muito feliz e que esse seu novo bebê traga mais harmonia e felicidade para toda a família. A próxima aula será sobre atividade física na gravidez e também teremos uma aula especial sobre a gravidez de gêmeos. Não perca!